uns segundinhos. Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui na parceria Votorantim pela Educação. É um prazer muito grande receber cada um de vocês novamente na manhã desta terça-feira, dia 12 de maio, para mais um encontro em que vamos tratar de temas importantes aqui dentro do PVE. E lembrando que nós temos diariamente a participação de especialistas, de convidados que nos trazem informações sobre este momento da pandemia da Covid-19. Informações para orientar secretários de educação e suas equipes. No encontro de hoje, nós temos a grata satisfação de receber a Elisiane Gorniak. Elisiane é a atual diretora executiva do Instituto Positivo. Ela é mestre em sustentabilidade e gestão ambiental, ela é graduada em educação física. Ela participou da fundação do Instituto Positivo e do Instituto HSBC Solidariedade. Foi responsável pelo tradicional coral do HSBC, que acontece aqui em Curitiba, pelo monitoramento de mais de 500 projetos sociais no Brasil e também na América Latina. Ela também foi idealizadora e atualmente é uma das coordenadoras da Rede de Investidores Sociais de Curitiba, que é a RIS, rede local ligada ao GIF. Ela é colunista do blog de educação e mídia do jornal Gazeta do Povo. Ela também é conselheira voluntária de diversas organizações sociais e sócio-efetiva do movimento Todos pela Educação. A Elisiane hoje participa aqui conosco e nos traz uma reflexão mais aprofundada sobre as possibilidades de cooperação e colaboração entre municípios neste momento da pandemia, mas também pós-pandemia. Bom dia, Elisiane, é um prazer ter você aqui. Bom dia, professor Sanches. Muito bom dia a todos os educadores que aqui estão nos acompanhando. Eu já saúdo a todos vocês pelo momento de esforço, de extrema dedicação que a gente acompanha o trabalho de todos. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês, já agradecendo, né, o tempo reservado aqui para essa nossa conversa. E agradeço também a toda a equipe do Instituto Votorantim e do programa Parceria pela Valorização da Educação. Que legal. Antes da gente começar e até antes da gente soltar a nossa enquete, a nossa primeira enquete, que é sobre o tema que você vai trazer hoje, eu queria que rapidamente você pudesse falar um pouquinho sobre o Instituto Positivo. Quais são as principais ações do Instituto Positivo para que o nosso público possa conhecer um pouco, Elisiane, por favor. Então, o Instituto Positivo ele é um instituto que é mantido pelas empresas do Grupo Positivo, um grupo de educação que atua na educação básica, né? Tem escolas, tem também os sistemas de ensino, tem curso pré-vestibular, tem uma gráfica, também tem uma empresa de tecnologia de educação. E em 2011 decidiu fundar um instituto para direcionar os investimentos na área social. E em 2014, nós ampliamos o nosso conselho de governança e decidimos trabalhar por uma missão bem específica e que não tivesse relação com os produtos e serviços que a empresa comercializa, para que tivesse uma separação bem clara entre a atuação social e a atuação comercial. E foi então que nós escolhemos trabalhar com uma missão que está vinculada com contribuir com a melhoria da qualidade da educação pública por meio do incentivo ao regime de colaboração. Um tema que até então era pouco discutido, né, com poucos mecanismos ainda sendo estudados. Então, nós decidimos ter três grandes blocos de atuação. Um local, onde nós mantemos uma unidade de educação infantil, aqui na cidade de Curitiba. Uma atuação regional, nós, em parceria com diversos secretários de educação de Santa Catarina, fundamos um arranjo de desenvolvimento da educação, do qual nós somos parceiros técnicos e seguimos desde então. E na atuação nacional, nós somos pesquisadores, nós produzimos conhecimento e publicações, né, e mobilizamos o poder público na constituição de políticas públicas vinculadas ao regime de colaboração.
Que legal, muito bom. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do PVE. E eu vou pedir para a Ana Clara que possa colocar, por favor, na tela a nossa primeira enquete. E diariamente nós trazemos, Elisiane, na abertura, antes das apresentações dos nossos convidados, uma enquete para que os participantes possam manifestar um pouco o seu entendimento, as suas angústias, aflições, desafios em relação ao tema que vai ser discutido. E hoje a gente está perguntando aqui, quais são as principais dúvidas quanto ao regime de colaboração entre municípios para enfrentar a pandemia, né? Então, conhecer o que diz a legislação, saber como o regime de colaboração pode ajudar a superar a pandemia, entender como operacionalizar e implementar o regime de colaboração, entender quais são os papéis e responsabilidades dos envolvidos, saber quais podem ser os riscos no estabelecimento de um regime de colaboração. Então, todos que estão conosco aqui na sala já, pedimos que possam, e quem também acompanha pelo Facebook, pedimos, por favor, que possa, por gentileza, responder. E ao final da apresentação da Elisiane, antes da gente tratar das dúvidas, dos comentários aqui, a gente vai também, Elisiane, analisar as respostas que os nossos participantes trouxeram aqui nessa nossa primeira enquete. Para você que está participando, quero lembrar que você pode, através do nosso chat, colocar suas observações, colocar também perguntas, que ao final da apresentação nós vamos interagir com a Elisiane e vamos tratar de todas elas. Por favor, Elisiane, fique à vontade para conduzir a sua apresentação. Ok, eu preparei uma apresentação para compartilhar com vocês, para guiar também um pouco a nossa conversa aqui hoje. Eu vou colocar ela aqui na tela. Já está na tela. Já está na tela? Já está na tela. Então, maravilha. Então, o objetivo aqui hoje é a gente falar sobre regime de colaboração entre municípios e falar um pouquinho sobre o que a gente já tem observado dessas iniciativas para superar os desafios pós-pandemia. E para facilitar a nossa conversa, eu vou dividir a minha fala em 3 grandes blocos, e assim vocês podem ir acompanhando, tá? Primeiro, só uma breve passagem sobre o que é regime de colaboração, e eu vou falar mais especificamente do regime de colaboração entre municípios, só para que a gente alinhe os conceitos. Depois, eu imagino que vocês devem ter muita curiosidade para entender o seguinte: já existem casos, né, de arranjos e experiências que são consolidadas, e o que os municípios fazem efetivamente em colaboração, né? Quais são essas experiências? E mais, já dá para a gente observar algum tipo de resultado na aprendizagem dos alunos? Então, eu vou trazer isso também para vocês. E aí, para finalizar, o que a gente tem observado de iniciativas específicas para o enfrentamento dos desafios vinculados à pandemia, né? E aí, na sequência, eu vou compartilhar também com vocês uma série de materiais para aqueles que quiserem depois pesquisar um pouco mais, se aprofundar no tema. Então, vai ter lá os links de todos os materiais que eu entendo que são os mais interessantes para a pesquisa posterior. Combinado? Então, vamos lá. Então, eu vou começar com o regime de colaboração entre municípios, né? Acho que o mais importante dizer é que o regime de colaboração, ele é um tema exclusivo da área de educação, né? Colaboração é um tema muito amplo, mas quando a gente fala regime de colaboração, a gente está falando de uma política educacional. E, basicamente, ele está previsto na nossa Constituição Federal, né? E ele é uma forma de operacionalizar e garantir o acesso e também a aprendizagem, e, obviamente, a gente tem um sonho da equidade educacional, por meio da organização dos sistemas de ensino. Quando nós optamos por ser um sistema federalista, com divisão de responsabilidades entre os entes, municípios, estados, Distrito Federal e União, para garantir que a trajetória acadêmica dos nossos alunos acontecesse de uma forma bem adequada e a aprendizagem tivesse uma trajetória, um percurso adequado, é importante que um sistema seja capaz de dialogar, né, e de preparar o aluno para a próxima etapa. Então, o regime de colaboração, ele é essencial para a política educacional, mas ele é um tema que não foi tão explorado ao longo dos anos, e agora ele começa a ganhar uma relevância cada vez maior.
Além de estar previsto na Constituição Federal, ele também foi colocado na LDB, né? Então, ele é replicado na LDB, no artigo 8º, né? Como um reforço da importância dos municípios dos sistemas de ensino se organizarem dessa maneira. Passado um tempo, nós tivemos uma resolução exclusiva do Conselho Nacional de Educação falando sobre os arranjos de desenvolvimento da educação, que é um dos mecanismos de organização territorial do regime de colaboração. E, por fim, nós tivemos mais um movimento, né, mais uma lei que reforça, né, o regime de colaboração, que é o Plano Nacional de Educação. Para o desenvolvimento das estratégias e para o alcance das metas, né, a lei do plano, ela reforça a importância do regime de colaboração. E ele se torna ainda mais importante a partir das aprovações que nós tivemos nos últimos anos, né? Por exemplo, como que a gente vai organizar agora, pós-pandemia, os sistemas de ensino e os calendários, por exemplo, do final do ensino fundamental com o ensino médio? A gente tem que ter uma organização ali, porque os municípios têm uma administração, o Estado tem outra. Como que a gente vai garantir as trajetórias de aprendizagem dessa nova proposta do ensino médio, quando nem todos os municípios têm condição de ofertar todas aquelas trajetórias, né? Todos aqueles percursos de aprendizagem. Então, como que a gente organiza, inclusive currículo, né, com a proposta da nova BNCC, né? Então, o regime de colaboração ele é fundamental e eles têm, sim, base legal para ser trabalhado no nosso país. Dito isso, existem dois principais mecanismos quando a gente fala de regime de colaboração entre mecanismos. Não só eles, mas dois principais. São eles os arranjos de desenvolvimento da educação, e esse nome pode parecer um pouco esquisito, cada região do Brasil, o nome arranjo tem uma característica. Em boa parte do Brasil, o nome arranjo parece uma coisa meio desorganizada, mas ele vem, né, da etimologia de arranjos produtivos locais, que é organizar a região para uma finalidade específica. E tem os consórcios públicos, os consórcios privados, né, que também tem, hoje no Brasil nós temos cerca de 700 consórcios públicos, mas apenas 12 deles têm câmaras técnicas de educação. E por que são poucos os consórcios hoje, poucos municípios organizados em consórcios e que têm na sua prioridade a educação? Porque acaba sendo um processo um pouco mais oneroso, os municípios precisam estar um pouco mais organizados, tem um custo para a manutenção desse consórcio, né? Mas ainda assim é uma excelente alternativa. Mas eu gostaria de me aprofundar nos arranjos, que inclusive é o nosso campo de pesquisa aqui no Instituto, e é um modelo que eu vou mostrar para vocês que vem ganhando muita força no Brasil, né? Então vamos lá. O que são os arranjos de desenvolvimento da educação? Naquela resolução que eu comentei com vocês do Conselho Nacional, os arranjos eles são definidos como uma forma de colaboração territorial, basicamente horizontal, ou seja, entre municípios, instituídos pelos sistemas de ensino, né, pelos entes federados, visando garantir o acesso e a qualidade à educação, mas uma perspectiva bem específica de desenvolvimento territorial. Basicamente é o seguinte: ninguém fica para trás. Nós, como território, como grupo de municípios, vamos trabalhar em conjunto para superar as adversidades do nosso território. E aí pode vir uma pergunta de vocês, dizendo, mas Elisiane, eu já tenho aqui no meu território grupos de encontros que a gente faz, seja pela Undime, seja pela divisão das gerências regionais do Estado, seja pelas associações municipalistas, a gente se encontra, a gente conversa. Os arranjos, eles dão um passo adiante, inclusive vocês vão ver isso nos casos que eu vou trazer. Os arranjos têm como propósito trabalhar em conjunto, ou seja, escolher estratégias em conjunto para superar desafios do território. E quando a gente fala de desafios do território, eu abro três perspectivas. Existem desafios que são simples, desafios que são difíceis e desafios que são complexos. O simples é aquele que dentro da sua secretaria você consegue resolver. Você não precisa estar em grupo para resolver.
Os difíceis são aqueles que são mais multifacetados, né? Que ainda assim, se você tiver em grupo, você consegue ter mais acesso à informação. Agora, os complexos são coisas que, de repente, estão fora da sua rede de ensino e que, se você talvez não trabalhar em colaboração, você vai ter dificuldades. Por exemplo, nós temos aqui em Santa Catarina um exemplo clássico. Existem municípios que são da região litorânea e municípios que não estão na região litorânea. E existe muita migração de famílias por conta da temporada. Então, tem municípios que, quando tem o período de temporada, recebem um grande contingente de alunos. E aí, isso tem uma repercussão imediata no fluxo e também nos indicadores de fluxo, né? Porque recebe uma criança, às vezes, com muita diferença de aprendizagem. Então, se os municípios estão preparados para isso, e eles sabem que vai ter essa migração, e eles sabem quantificar e trabalhar em conjunto, eles podem trabalhar melhor o currículo, eles podem trabalhar melhor a formação, né? E existem outros exemplos, vários exemplos de situações dessas que são complexas, por exemplo, regiões que não têm professores formados, porque não tem instituições de ensino superior capazes de fazer, de oferecer a formação de professores, a formação inicial. Então, não tem professor de matemática, às vezes não tem professor de ciências, de geografia. E aí, eles têm que buscar isso como território, ter uma grande força entre vários municípios para poder superar esse desafio, porque isso não está dentro das possibilidades de administração da secretaria. Então, os arranjos de desenvolvimento da educação, basicamente, o que é que nós podemos fazer melhor se estivermos atuando em conjunto, né? E o sucesso, e o que a gente tem visto, que o crescimento do número de arranjos hoje no Brasil, ele está muito vinculado a uma observação de que o sucesso da educação brasileira passa pelo sucesso dos próprios municípios. Uma base bem desenvolvida, né? Uma política educacional bem desenvolvida nos municípios, com uma execução melhorando e vem melhorando aos poucos, ela vai garantir, ela vai dar base para o prosseguimento da aprendizagem desses alunos, né? Agora, o nosso desafio enquanto país, ela está exatamente na constituição dos nossos municípios. 72% deles, segundo o IBGE, são municípios de pequeno e médio porte, ou seja, com menos de 50 mil habitantes. E aí eu não sei se a gente tem aqui gestores de municípios pequenos, que muitas vezes tem duas, três pessoas dentro da secretaria, com muita interferência político-partidária, muita dificuldade de dar continuidade para as políticas educacionais. Se a gente não olhar para isso de uma forma muito responsável e entender que é nessa grande maioria de municípios que a gente tem que focar os nossos esforços para que a gente possa constituir política mais de longo prazo, né, e sistemas que estejam mais fortalecidos para receber bons programas, sejam eles promovidos pelos estados, pela União ou pelos próprios municípios, certamente nós vamos ter muitas dificuldades, porque tem muitos municípios que vão ficar para trás. E quando você trabalha isolado, o tempo de reação é muito mais lento, é ou não é? Se você tem um grupo de conselheiros, de vários secretários que te ajudam, não só passando informações, mas sentam do seu lado, ajudam a escrever decretos, ajudam a escrever propostas, ajudam você a revisar com você seu plano de carreira, 1/3 de hora atividade, você ganha em velocidade. Então, essa é a realidade do nosso país. E é por isso que o tema dos arranjos vem crescendo muito, né? Então, nós entendemos que a adoção do regime de colaboração pode ser um dos caminhos, não o único, mas pode ser um dos caminhos para que a gente acelere os ganhos de aprendizagem e também de equidade na política de educação do nosso país. Aí vocês podem me perguntar, mas Elisiane, quantos arranjos existem no Brasil? Pelo dado do final do ano passado, nós temos 14 arranjos no nosso país. Então, começando pela região Nordeste, nós temos 4 no Maranhão, 2 no Piauí, 2 na Bahia, 1 em São Paulo, 4 em Santa Catarina e 1 no Rio Grande do Sul. Esses municípios, juntos, eles congregam quase 250 municípios. E eles chegam juntos, se a gente considerar as matrículas,
do ensino fundamental 1 e 2 a quase 8% das matrículas do ensino fundamental do Brasil. Apesar de serem poucos, o número de matrículas é bastante representativo. Este ano, nós já temos a sinalização de pelo menos mais 7 arranjos nascendo, ou seja, há uma tendência de crescimento, à medida que também muitos secretários vão conhecendo esse mecanismo, porque muitos não conhecem, eles desconhecem essa oportunidade, né? E aí, contando um pouquinho do histórico, olha só que interessante. Nesse gráfico aqui, a gente observa, desde 1997 a 2009, quantos arranjos nasceram. Os que estão em azul nasceram e continuam ativos. Os que estão em rosa são aqueles que nasceram e por alguma razão não tiveram continuidade. Então, eu vou trazer, inclusive, os casos que eu vou trazer para discutir com vocês são os de 1997 e 2009, que são os mais antigos e a gente já consegue ver alguns resultados. Mas eu chamo a atenção de vocês para o que acontece depois de 2014. Depois da resolução do Conselho Nacional de Educação e depois da atenção que isso passa a ganhar perante algumas instituições no Brasil, e esse tema começa a ganhar força, esses líderes passam a se conhecer, trocar informações. Hoje, quem é líder de arranjo faz parte de grupos de trocas de WhatsApp, de encontros anuais, em que eles se ajudam e se fortalecem conjuntamente. Então, a gente vê que tem uma evolução e apenas um arranjo que começou ali em 2015 não deu continuidade, mas a gente vê que a partir de agora os arranjos começam a ter continuidade. Mesmo vocês observem ali, passando pela transição política municipal em 2016. Eles têm conseguido dar continuidade nas suas ações. E aí vocês podem me perguntar, Elisiane, mas os arranjos, eles atendem a todos os municípios? A gente tem um perfil de municípios que acabam sendo mais aderentes aos arranjos. São os municípios de pequeno e médio porte, né? São aqueles que muitas vezes não têm outras alternativas, que demoram para chegar os programas, sejam dos institutos, fundações, do governo federal, muitas vezes não conseguem acessar por estarem com contas glosadas, por terem outros impedimentos, mas a gente vê que esses municípios entendem que a colaboração é fundamental para o exercício da sua atuação. 75% dos municípios que hoje são arranjos têm menos de 20 mil habitantes. Se a gente somar os que têm até 50 mil, são 90%. Os municípios grandes podem atuar em arranjo? Podem, né? Mas geralmente são os municípios menores que têm características muito específicas, muito parecidas, que buscam se reunir e trabalhar em conjunto, né? Bem, falando disso, vamos falar um pouquinho dos casos. O que fazem esses secretários de educação quando eles decidem se reunir, né? E que resultados eles estão atingindo? Vou trazer 2 casos para a gente observar aqui. O primeiro caso é do arranjo que a gente chama da Chapada. Olhem aqui no mapa. Ele fica aqui na Chapada Diamantina da Bahia, bem no centro do estado da Bahia, que é uma região, eu não sei se nós temos colegas da Bahia aqui, mas esses municípios... Temos? Temos. Que bom, que coisa boa. Então, eu estou falando dos municípios de Ceabra, Lençóis, Morro do Chapéu, Boa Vista do Tupim, Mocugê. É uma região que tem uma transição ali para o semiárido, são municípios muito dependentes de recursos da transferência do governo federal, do fundo, né, de participação dos municípios. Por muitos anos, dependeu muito do coronelismo, de decisões político-partidárias, mas eles estão atuando continuamente desde 1997. E é importante dizer que é um dos territórios da Bahia com maiores fragilidades socioeconômicas, né? Com maior nível de pessoas desempregadas, com menor contribuição de valor agregado per capita, né? E eles juntos têm 56 mil estudantes matriculados em 2009 no ensino fundamental 1 e 2. Olha só, se a gente observar, eles começaram então em 98. O IDEB começou a ser medido em 2005.
Se a gente pegar a média desses municípios, são 21 municípios organizados em regime de colaboração nesse arranjo, tá? Se a gente pegar a média do IDEB em 2005, que foi a primeira medição, a gente tem uma média de 2,84 de IDEB. O município com menor desempenho, inclusive, era uma média de 2 de IDEB em 2005, quando Salvador já estava quase perto de 3, só para a gente ter uma comparação. Ao longo do período, né, das edições do IDEB, né, e se a gente avaliar aqui, foram quase 12 anos, eles praticamente dobraram, né, quase dobraram o resultado do IDEB desse território. Quem de nós que trabalha com educação não quer dobrar o seu IDEB em 10, 12 anos? Né? Esse é um desafio de todos nós. E eles conseguiram avançar nisso. Aí vocês dizem, mas Elisiane, o que eles fizeram? Bem, eles escolheram uma ação bem específica. Trabalhar na formação continuada dos professores, especialmente a alfabetização em língua portuguesa. Tanto que eles têm um desafio ainda em matemática, continuam com um desafio em matemática, mas língua portuguesa eles têm avançado e avançado bastante, né? Agora, observem esse dado aqui. Quando a gente olha esse primeiro gráfico em cima do Brasil, é uma comparação do desempenho do IDEB comparado 2015 para 2017. Se a gente observar como que reagiram os municípios no Brasil, 54% dos municípios, ao longo desses 2 anos, subiram e bateram a meta. 15% subiu e não bateu a meta. E 31% estavam estagnados. Agora vamos olhar o que aconteceu nesse território, com baixo recurso, com todas as adversidades, com secretarias pequenas. 83% deles subiram e bateram a meta. E 17% subiu e não bateu. Ou seja, 100% subiu. Isso é um dado que nos chama a atenção. Não tem como não nos chamar a atenção. E esse é um trabalho mensal de encontros e formação. Além da formação dos professores, uma outra iniciativa muito interessante que eles tiveram foi instituir o cargo de coordenador pedagógico, que não existia nas secretarias de educação, e depois eles conseguiram instituir esse cargo também nas escolas, né? E com isso eles foram orientando o trabalho desses profissionais e chegando até os nossos educadores. Além disso, eles sentiram necessidade de produzir o próprio material didático e eles foram evoluindo, né, nessa caminhada. Agora, eu queria trazer um outro dado para vocês relativos à equidade, né? Uma grande discussão que nós temos no Brasil, um grande desafio que nós temos no nosso país. Esse gráfico, ele mostra, cada bolinha dessa é uma edição do IDEB de 2005 a 2017. O gráfico azul é o resultado do município que teve a melhor resultado de IDEB em cada uma das edições. E o de baixo, em vermelhinho, são aqueles municípios que tiveram o desempenho mais baixo em cada edição. A gente consegue ver que os municípios que, mesmo aqueles que estão tendo os melhores desempenhos, eles estão numa crescente. Teve uma dificuldade entre 2015 e 2017, como vocês podem ver ali. 2015 foi 6,5, o maior desempenho, e depois foi 6,4, caiu um pouquinho em 2017. Agora, olha que interessante o que acontece com os menores municípios, aqueles que têm mais dificuldade. Eles estão conseguindo acompanhar os maiores. Ainda existe uma diferença. E é justamente essa diferença que os arranjos tentam diminuir. É não deixar ninguém para trás. É mesmo na diversidade dos pequenos municípios, eles terem condições de acompanhar os maiores. Mas vejam a evolução dos municípios que estão mais abaixo. Eles estão conseguindo acompanhar os maiores e crescer, eles estão numa linha crescente. Então, o que nós observamos com isso? Que aqueles municípios que muitas vezes têm menos recursos, quando eles estão juntos nas formações, quando eles estão interagindo com um grupo de 20, 25 pessoas, quando eles têm acesso a documentos, quando eles têm acesso a estratégias de mobilização dos prefeitos, das outras secretarias que muitas vezes precisam ter atuações conjugadas, eles aprendem muito mais rápido e o tempo de reação deles é muito mais rápido do que se eles estivessem atuando de forma isolada. Esse é o território com melhor desempenho educacional
considerando a região da Bahia com menor desempenho socioeconômico. Isso nos traz informações importantes de que o regime de colaboração, como eu falei lá atrás, pode ser uma das saídas para a gente trabalhar e aumentar a velocidade do desempenho das nossas redes de ensino. Agora eu vou trazer um segundo case. Vamos viajar agora lá para São Paulo, vamos para a região do Noroeste Paulista, uma região completamente diferente, mais industrializada, vinculada mais ao agronegócio, ao agrobusiness, né? A gente está falando ali de Votuporanga, Olímpia, Cardoso, essa região. Ali começou com 8 municípios em 2009 e hoje eles são 65 municípios organizados em regime de colaboração. Eles têm, diferente da Rancho da Chapada, que tem 56 mil alunos, aqui eles têm 34 mil alunos na rede, no ensino fundamental 1 e 2. Olha só, qual é a principal estratégia desse arranjo? Eles escolheram uma estratégia bem específica. Eles vão trabalhar com formação continuada de professores. Só que eles têm um trabalho um pouco diferente. Eles organizam congressos internacionais anuais, uma semana, com uma abertura, né, sempre tem uma atração internacional, e depois eles têm encontros, têm oficinas, como vocês podem ver essa foto aqui de baixo, do lado direito, são oficinas dedicadas diretamente aos educadores. Eles reúnem esses municípios, identificam quais são as principais necessidades de formação continuada, da educação infantil, tecnologia, jovens e adultos, enfim. E aí eles criam essas oficinas. O que é interessante nesse trabalho do ADE de Votuporanga? Eles são 2.000 educadores. Eles conseguem, pelo volume de pessoas, muitas parcerias. Eles fazem esse encontro em julho, conseguem gratuitamente os espaços das universidades do Sistema S, porque é muita gente, então eles precisam de muito espaço físico. Eles conseguem parcerias com os restaurantes e com os hotéis para conseguir baixar o valor da hospedagem nesse período. O comércio se prepara para receber as pessoas. O evento é feito na cidade de Votuporanga. E com o recurso que eles conseguem administrar, eles conseguem trazer pessoas de fora do Brasil ou os grandes especialistas do nosso país para que todos esses educadores tenham o que há de mais inovador, o que há de mais profundo, né, para ser discutido e elaborado. Então, eles passam uma semana com uma série de oficinas para esses educadores. Além do congresso, que é a principal ação deles, eles têm uma série de encontros mensais que eles realizam com os educadores e com os gestores, com os secretários e dirigentes municipais do território, né? Então, esse é mais um exemplo do que é possível ser feito quando você une muitas pessoas. E eles conseguem atrair muitos também patrocinadores que ajudam a viabilizar esse encontro, né? Vamos falar um pouquinho de resultado. Então, eles começaram em 2009. Nessa primeira edição de DEB, eles ainda não estavam organizados, não tinham ainda tido tempo de ter resultado dessa organização, mas podem ver que aqui o resultado de DEB já é bem mais alto. Desculpe, bem mais alto, é 5,98, quase 6. Mas passado 8 anos, eles chegam a quase 7 de DEB. E aí uma coisa importante que vocês podem me perguntar é assim, Elisiane, os estudos de vocês apontam que só pelo fato deles estarem organizados em arranjo é que esse resultado cresceu? Não, nós não conseguimos isolar essa variável para dizer, não, foi apenas o regime de colaboração que contribuiu. A gente sabe que ele é um dos elementos que contribui e que avança, que ele dá celeridade para os resultados, né? Isso é muito importante destacar. Mas a gente vê essa evolução e olha o gráfico, é uma evolução crescente. Naquela mesma comparação com o Brasil, a gente tem 64% deles que subiu e bateu a meta. Alguns baixaram, mas ainda assim alcançaram a meta. Então, a gente tem, quando a gente fala de meta de DEB, 73% aí alcançando a meta. Mas a gente tem 30% estagnado, que é um grande desafio. É muito parecido com o Brasil ainda. Esse é o grande desafio. E uma das possibilidades, das hipóteses, é que eles são muito grandes. Para mobilizar 65 municípios, não é uma lancha, né? É quase que um transatlântico. Então, para você ter a força de reação, de mobilização, torna-se mais complexo. Isso é uma das coisas que eles já têm, inclusive, considerado.
Agora vamos olhar o que aconteceu com os municípios com menor desempenho. Essa bandeirinha, ela está colocada exatamente quando o arranjo começou, né? Que foi em 2009. A gente vê que os municípios que têm maior desempenho, eles continuam praticamente no mesmo nível. Até porque todos nós que somos educadores, nós sabemos que depois que você chega em determinado nível, é muito mais difícil conseguir subir o IDEB. Mas olha o que acontece com os municípios que estavam tendo mais dificuldade. Eles têm uma evolução grande. Ou seja, eles se aproveitam da oportunidade de estarem juntos e se aproveitam no sentido figurado, né? Entre aspas, eles aproveitam a oportunidade e eles têm uma evolução. E eles têm se aproximado cada vez mais dos municípios com maior, com menor ou com melhor desempenho, né? Então, basicamente, quando a gente olha esses casos, e eu trouxe os casos que são mais antigos, porque a gente tem uma série histórica para olhar, o que a gente observa? A gente observa que o arranjo é uma forma de somar as capacidades locais para alavancar os resultados. E o que é somar as capacidades locais? Que secretaria que tem um bom formador na área da alfabetização? Que secretaria que tem um gestor educacional com bastante experiência e que tem jogo de cintura para lidar com situações que são complexas? Na nossa região, na região do Arranjo, nós temos, por exemplo, instituições de ensino superior, nós temos Sistema S, nós temos pessoas que podem ceder espaço físico para as nossas formações. O que a gente tem de mais valioso dentro das redes e fora das redes que possa ser feito com toda a legalidade possível, né? Respeitando todas as normas e as legislações, mas que possa fomentar e acelerar aquilo de melhor que a gente pode fazer pela educação. Se a gente conseguir trazer gente de fora para somar, melhor ainda. Mas aqui dentro desse microambiente territorial tem muito aprendizado que pode ser trocado entre os municípios. Então, essa é a lógica dos arranjos, né? E agora, para a gente já indo para a finalização, eu queria trazer para vocês algumas das coisas que a gente vem observando de iniciativas desses arranjos em relação à pandemia, né? Basicamente, todos eles estão com as mesmas limitações, eles não podem se encontrar. Então, eles têm criado estratégias virtuais, né, remotas, mas que têm ajudado o território e têm ajudado cada uma das redes de ensino que integram estes arranjos. Então, eu vou trazer 3 experiências para que a gente possa olhar aqui em conjunto. Uma da região Nordeste, da Sudeste e uma do Sul. Tá? Primeiro eu vou trazer os municípios do ADE dos Guarás. Do ADE dos Guarás ficam no Maranhão, lá no extremo noroeste do Maranhão. Eu estou falando, se tem alguém do Maranhão aqui, para vocês se situarem, eu estou falando de Apicum-Assum, estou falando de Central do Maranhão, estou falando de Mirinzal, estou falando de Serrano. É uma região que tem, são 11 municípios organizados, apenas um deles é de médio porte. Todos os demais são de pequeno porte, com inúmeras dificuldades de organização. A rede de internet não funciona bem, muitas escolas ainda são escolas de pau a pique, com dificuldade de acesso nas próprias escolas, são regiões remotas, muitas comunidades quilombolas. O que esse arranjo fez assim que começou a pandemia? Um dos principais desafios deles, e que eu imagino que foi de boa parte de todos nós, foi em relação à adequação à legislação 13.987, que foi a discussão sobre a distribuição da merenda escolar. Eles começaram a ter uma influência político-partidária muito grande na distribuição desses alimentos. E aí um dos municípios tomou a frente e disse, vamos nos organizar, e aí todos os demais seguiram à frente. O que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi construir um instrumento padronizado de identificação de quantos estudantes tinham por família. Então, fizeram esse cadastro. Depois desse cadastro, eles fizeram um decreto, né, um modelo de decreto que fosse basicamente acessível para todo o território, de como é que seria feita essa distribuição, as atas de decisão em relação a como que seria a distribuição, os modelos de recibos que seriam assinados pelas famílias e também um folder com orientações da vigilância sanitária em relação
ao manejo desses alimentos, à limpeza, enfim, das embalagens e ao próprio uso dos alimentos, né? E com isso eles conseguiram minimizar praticamente em 100% as interferências do poder, especialmente do poder legislativo em relação à aplicação e à distribuição da merenda escolar, né? Hoje, é claro que a preocupação deles, esse assunto já foi superado, hoje a grande discussão tem sido as aulas remotas, né, de como é que eles vão alcançar e vão trabalhar esse tema ou têm trabalhado esse tema junto com as escolas, né? Trazendo uma outra experiência do ADE Noroeste Paulista, que eu comentei com vocês agora há pouco, que eu apresentei, eles fizeram uma live para primeiro identificar quais eram as principais necessidades dos secretários de educação, né? Quais eram as prioridades de temas que eles poderiam trabalhar. E vieram muitos temas. E um deles, inclusive, era: eu preciso de um espaço para eu desabafar. Como líder, como gestor educacional, eu preciso ter um espaço para eu poder ser ouvido também. Então, eles criaram uma agenda de encontros, né, conferências online, e eles têm trabalhado fizeram várias lives, mas já trabalharam o tema da confiança, já trabalharam a educação em casa, a educação infantil, que era um desafio para todos nós, em especial a discussão antes de sair a resolução do Conselho Nacional, né? Calendário escolar, até porque muitos professores são municípios pequenos que trabalham num município, trabalham num município, no outro período trabalham em outro, então eles tiveram que organizar essa distribuição e esses horários, né? E um outro tema muito importante é o que é que precisa ser regulamentado pelos conselhos municipais de educação e o que não precisa, porque há muita dúvida em relação a isso. Então, eles estão conseguindo avançar. E eles também abriram isso para outros secretários de educação que são de fora do arranjo, para poder compartilhar essas informações com o maior número de educadores possíveis, né? Então, assim que esse arranjo tem trabalhado com a questão da pandemia. E aí eu trago uma outra experiência que é do arranjo chamado ADE Granfipolis, que é a ADE da Grande Florianópolis. São 21 municípios situados ao redor da capital de Santa Catarina, Florianópolis. E assim que começou, né, assim que teve o decreto do isolamento pelo governador, eles já fizeram a primeira reunião para trocar informações e para ter, em especial, aconselhamento de ordem legal. Muitas dúvidas, como vocês também, né, em relação à ordem legal. E aí eles definiram uma outra questão, que eles iam ter encontros semanais ou quinzenais. E estabeleceram um programa chamado Colaboração Ativa, que basicamente um secretário que está conseguindo avançar ou contratar ou ter algum tipo de avanço em relação especialmente a calendário escolar e a organização das aulas das aulas agora em ambiente remoto, em ambiente, enfim, remoto mesmo, à distância, eles trazem para fazer uma fala para todos os demais secretários. Desse trabalho resultou uma série de grupos de trabalho, e um dos grupos de trabalho tem trabalhado todas as semanas para construir instrumentos que sejam orientações territoriais em relação à volta às aulas. Busca ativa das crianças, como que vai ser, ou pelo menos orientações para essas avaliações pós-retorno, para saber em que nível as crianças estão, né? E trabalhando inclusive instrumentos para orientar os próprios prefeitos, e além disso feito uma série de conferências com a Federação de Municípios. Santa Catarina tem uma coisa diferente, tem uma federação de municípios que ajuda e traz uma série de lives e um monte de informação, não só para os secretários, mas para os prefeitos. Inclusive, o professor Carlos Sanches foi um dos nossos, uma das pessoas que palestrou, né, num desses eventos para discutir as questões legais para os municípios. Ou seja, eles estão calçados de informações, e uma coisa que é muito interessante é dizer o seguinte: quando os municípios trabalham em regime de colaboração, o que mais se estreita é a confiança. E aí eles conseguem discutir coisas que muitas vezes não conseguiriam se não fosse num espaço como esse. E trazer dificuldades que talvez ele não pudesse abrir num espaço, mas ali ele abre, ali ele é acolhido, ali tem um ambiente de segurança que ele pode tratar, independente da diversidade de partidos,
né, e de municípios que exista no território. Existe um pacto de confiança entre esses secretários de educação para trabalhar o regime de colaboração. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, mas a gente tem uma série de iniciativas de secretarias de educação nos arranjos, desde formação de gestores escolares, com resoluções de problemas muito práticos, como zerar problemas no PDDE. A gente tem equação de currículo, tentando fazer um currículo muito parecido para que tenha condição de posteriormente ter um calendário mais unificado, para que tenha avaliações territoriais baseada nesse calendário, nesse currículo. A gente tem milhões de iniciativas, indicadores de resultados educacionais. Tem muita coisa acontecendo hoje nos arranjos do Brasil. Mas o que a gente percebe, falando em pandemia, é que quem está organizado em regime de colaboração vai sair na frente porque vai ter mais informações, vai estar melhor preparado para conseguir dar conta dos desafios posteriores, porque ele não está sozinho. Ele tem um grupo de muitos gestores e educadores para ajudá-lo nos seus desafios específicos da sua rede de ensino, né? E aí, para finalizar a minha fala aqui, para abrir já para as perguntas, eu só gostaria de compartilhar alguns materiais que talvez vocês queiram depois buscar mais informações, né? Então, materiais para consulta. Eu trouxe um livro, Regime de Colaboração Intermunicipal. Esse livro aqui da esquerda, se você clicar onde está esse dedinho, você vai direto para o link para poder baixar. Ele é um livro que fala sobre o que são os arranjos e ele conta os cases, inclusive com a evolução do IDEB, e explica como implantar um arranjo. Esse outro material aqui, o guia, o Arranjo de Desenvolvimento, Caminhos para Implantação, ele é um guia de implantação desenvolvido com o Instituto Positivo, a Undime Nacional e também o Movimento Colabora Educação, e ele explica como implantar um arranjo desde o comecinho, desde o início, até a gestão, mais lá na frente. Aqui são algumas edições da revista Colaboração, é a única revista dedicada ao tema regime de colaboração, com cases, com informações da academia, com informações de como é que essa discussão está acontecendo hoje no setor legislativo, na Câmara dos Deputados, o que a gente tem de legislação para poder fazer avançar esse tema, e também de professores, né, depoimentos de quem está sendo beneficiado diretamente pelo regime de colaboração. Aqui algumas edições. Do lado esquerdo aqui, essa a gente chama de cartilha de colaboração intermunicipal, ela apresenta a diferença entre arranjos e consórcios, desde a governança, desde a estrutura, desde os desafios, e na última página ela tem um mapa do Brasil com todos os arranjos e consórcios mapeados hoje que trabalham com educação. Esse aqui é um outro guia que fala um pouco mais da relação de colaboração entre estados e municípios, então como ela tem que acontecer, e traz casos de estados que já têm colocado na sua agenda o tema do regime de colaboração. Uns mais avançados e outros ainda começando, porque esse é um tema que ganha força no Brasil nos últimos 2, 3 anos. Nós trazemos aqui também uma discussão sobre como é que o Ceará se organizou. Então, o case específico do Ceará, e aí ele mostra 6 fatores específicos de sucesso, é uma produção do Instituto Natura, que traz claramente como é que o Ceará conseguiu trabalhar com os municípios e quais foram os mecanismos que conseguiram implementar. E, por fim, um material específico para consórcio, caso alguns de vocês tenham interesse em consórcio. Ele fala, um material do Instituto, da Fundação Itaú Social, e ele fala sobre como funcionam as câmaras técnicas de educação dos consórcios. E, por fim, 2 sites, que também têm materiais muito interessantes. O Colabora Educação, que é uma organização que nasceu efetivamente para trabalhar o tema regime de colaboração e fomentar isso no Brasil. E essa rede de colaboração intermunicipal. Não sei se vocês sabem, mas todos os líderes de arranjos e consórcios se reúnem nessa rede, têm um planejamento, têm uma atuação, e eles se apoiam mutuamente sobre o que mais eles podem fazer e como eles podem melhorar a atuação deles nas suas redes a partir da colaboração. Então, vocês podem acessar, clicar aqui, o link vai direto para o site para entender melhor a estratégia, a carta de intenções e o que esses secretários e dirigentes municipais que têm atuado dessa maneira têm feito pelo Brasil.
E assim, eu termino, né, e fico à disposição das perguntas de vocês. Legal, Elisiane, muito bacana, muito interessante. E eu estou vendo aqui que muita gente está perguntando para acessar o material e tal. E aí, nosso pessoal aqui já colocou, no período da tarde, todos os materiais sobem para o site, o portal do Instituto Votorantim. Todo mundo que se inscreveu recebe o link com os materiais da nossa videoconferência agora com a Elisiane, mas também com o anúncio da videoconferência de amanhã. Então, podem ficar tranquilos que todo mundo vai poder ter acesso a esse material e, através desse material, acessar os demais materiais que a Elisiane acabou de mostrar. Antes da gente começar, Elisiane, conversar aqui com as pessoas, e já temos aqui algumas perguntas, e quero dizer que quem mais desejar perguntar alguma coisa, por favor, fique à vontade. Eu vou pedir para a Ana Clara, por gentileza, compartilhar conosco, Elisiane, o resultado da nossa enquete, da enquete que nós apresentamos. E aí, sobre quais são as principais dúvidas, Elisiane, quanto ao regime de colaboração entre municípios neste momento de pandemia, em primeiro lugar, com 51%, aparece aqui, olha, entender como operacionalizar, como implementar o regime de colaboração. É mesmo a mão na massa, é o como fazer, né? E em segundo lugar, a gente tem aqui saber como o regime de colaboração pode ajudar a superar a pandemia, mas também aparece forte, com 42%, entender quais são os papéis e responsabilidades dos envolvidos. Elisiane, eu tenho que aproveitar o resultado desta enquete aqui para provocar você respeitosamente com algumas indagações, algumas perguntas, porque olha só, nós sabemos que em todas as regiões do Brasil, e eu estou falando aqui das micro-regiões, né? Qualquer secretário que estiver aqui participando conosco, qualquer equipe, na sua região, certamente secretários conversam, dialogam, interagem, neste momento à distância, mas alguns com encontros mensais, alguns com encontros a cada 2, a cada 3 meses, cada um de uma forma. E existe uma organização mínima em relação a isso, Elisiane. Contudo, talvez não exista a organização, a instituição de um modo de cooperação, um modo de colaboração, melhor dizendo, não cooperação, de colaboração, né? Isso não está devidamente formatado. E aí, eu já preciso emendar aqui com a pergunta que a Lígia nos faz aqui, que é assim, quem financia? Como acontece o financiamento de um arranjo? Então, eu queria que, a partir dessa realidade que nos foi mostrada pela enquete, que é entender como organizar, como implementar, mas, sobretudo, como também definir responsabilidades, quem faz o quê, como pode se organizar um regime de colaboração? De onde vem o dinheiro? Certo, essas são perguntas muito interessantes e elas estão muito relacionadas, inclusive, com a falta de informação que esse tema ainda... quanto a gente precisa avançar nesse tema no Brasil. Mas eu vou tentar ser bem didática e explicar o que a gente já conseguiu identificar nas nossas pesquisas, né? A primeira questão é que todos os arranjos existentes, antes de mais nada, os municípios tinham algum tipo de organização que já os unia. Seja pelas seccionais da Undime, seja pelas gerências regionais, sejam pelas associações municipalistas, por associações de bacias de rio, enfim, por qualquer tipo de organização. Os municípios minimamente já tinham algum tipo de relação. E aí teve uma liderança, em alguns casos foi o prefeito, às vezes foi um secretário de educação, às vezes foi um técnico da secretaria, que fez essa proposição. Vamos nos reunir para discutir educação no território? De uma maneira muito simples, uma reunião muito simples, as pessoas se reuniram para entender se ia ter condição de começar a pensar num trabalho colaborativo, ou seja, uma coisa muito simples e muito básica. O próximo passo que a gente percebe que a maioria faz é fazer um diagnóstico territorial. Basicamente, um município que tenha condição de, por exemplo, ter um técnico, tem um professor, tem alguém que possa se dispor a fazer isso, reunir os dados do território para entender as particularidades do território. E aí eles conseguem deixar de enxergar só os indicadores do seu município para enxergar como que o território se mobiliza. E é muito interessante, e a gente recomenda que faça isso,
porque aí você consegue ver essas interferências desses problemas que eu comentei que são complexos. Tem coisas que estão fora da sua rede. Por exemplo, valor de hora-aula de professor, ou de salário de professor. Quando um município que é maior, por exemplo, abre um concurso com valor muito superior, o que ele faz com os municípios vizinhos? Ele absorve todas aquelas pessoas que às vezes o município levou anos formando, numa formação continuada, e esse professor migra para trabalhar numa outra região. Eu não digo que não tenha que se fazer, que não tem que ser, o professor tem que ser bem pago, não é nada disso. Mas quando a gente consegue enxergar essas diferenças entre municípios, a gente enxerga como que um município afeta o outro. Quando eles conseguem fazer esse diagnóstico, geralmente o próximo passo é definir o que é que nós vamos trabalhar em conjunto. Veja, já é difícil dar conta de uma secretaria sozinha. Imagina assumir um monte de responsabilidade territorial. Então, o próximo passo que eles fazem é escolher uma ou duas metas que eles vão poder aprofundar. A grande maioria dos arranjos trabalha muito na formação continuada de professores ou na redução da distorção idade-ano, né? Então, eles criam estratégias territoriais, né, para isso, né? Mas não necessariamente, como eu comentei, tem uma série de estratégias. Eles escolhem uma. E aí que vem a questão do dinheiro, né? Que foi a outra pergunta. Da onde vem o recurso? Bem, primeiro, para se reunir, para se organizar, não precisa de muito recurso. Geralmente o município oferece um café, todo mundo vai. Agora na pandemia é um pouco mais difícil, a gente faria online, mas eles se reúnem pessoalmente, se apresentam as suas redes e não tem muito custo. Onde o custo começa a aparecer? Ou na fase do diagnóstico, mas muitos têm feito parcerias com universidades, enfim, têm buscado alternativas para cobrir o próprio custo da prefeitura, da secretaria, e aí depois vem a execução dos projetos, das estratégias para aquela meta. E aí uma das coisas que a gente sempre recomenda é que os municípios que querem trabalhar respondam a seguinte pergunta: que tipo de iniciativa eu só vou ter sucesso se eu trabalhar em conjunto? Para que a meta seja uma meta que seja absorvida por todos, tem que fazer sentido para todo mundo. Não pode ser assim uma eleição do secretário que tem maior influência, que fala mais. Não, tem que ser uma coisa que o território abrace. E aí busca-se as parcerias. Os arranjos, no seu decreto, lá na sua resolução, ele determina que pode ser feito parcerias com outras, a rede de ensino pode fazer parceria com outras instituições. E aí a grande maioria dos arranjos buscam institutos e fundações ou empresas, fazem um contrato muito claro com as responsabilidades de cada parte, e aí começa a captação de recursos. Quando não, eles conseguem recursos da própria rede de ensino, fazem um rateio desses custos, né? E ele geralmente sai muito mais barato, porque eles conseguem um fornecedor que aí com escala consegue reduzir os custos e eles conseguem executar os seus projetos. É importante dizer um ponto: todos, absolutamente todos os arranjos existentes têm parcerias externas, de inúmeros parceiros de diversidade. Universidades, instituições de ensino superior, Sistema S, empresas, institutos e fundações. E quando eles definem qual é a meta, eles desenvolvem um regimento interno, assinado por todos os prefeitos, que dá base também para esse trabalho depois de parcerias, para mostrar que essa é uma ação territorial e depois também do rateio das despesas, para ficar bem claro aonde é que está sendo aplicado o recurso. Muito legal. Muita gente cumprimentando, é um tema que nem todo dia, Elisiane, está no cotidiano, né, das pessoas, muita gente parabenizando, mas eu quero trazer aqui o Rafael. Ele fala assim, gostaria de saber mais quais as principais diferenças entre um consórcio intermunicipal e um ADE, principalmente no que se refere à institucionalidade administrativa, pessoa jurídica, para a contratação de informações, de serviços, licitação, etc. Entendo que os consórcios intermunicipais permitem contratação de serviços com maior economicidade de recursos. No caso dos ADEs, isso também é possível? Rafael, excelente a sua pergunta. Essa é uma dúvida também bastante recorrente. E assim, os arranjos, eles não têm personalidade jurídica, né? Ele é basicamente uma associação de secretários de educação, dirigentes municipais e de técnicos de secretarias, tá? Quando esses secretários precisam fazer uma aquisição, seja de um produto ou de um serviço, geralmente eles se apoiam numa associação municipalista
ou criam um instituto, né, uma associação assinada por todas essas prefeituras para que viabilize essas compras, essas aquisições coletivas. É o caso, por exemplo, da Bahia, que começou com secretários e depois formou um instituto, que é o ICEP, né? Instituto Chapada. Mas a grande maioria tem uma associação, tem uma ligação com as associações municipalistas, que elas operacionalizam essas questões de custos e aquisições. Basicamente, os arranjos têm um foco muito mais pedagógico. Já os consórcios é diferente, né? O consórcio, ele tem uma personalidade jurídica, a administração não fica com os secretários de educação, ele fica com os prefeitos, né? Porque ele tem uma governança lá muito específica, e eles participam de uma câmara técnica, mas a última decisão, basicamente, não é deles, né? É dos prefeitos. Claro que no arranjo também os secretários se reportam aos prefeitos, mas como o tema geralmente é mais técnico, não precisa chegar nem todos eles aos prefeitos. Então, os consórcios, por característica, a gente vê que os secretários de educação se unem para fazer compras públicas, para fazer pregão de preço e para tudo que está relacionado com aquisição. Poucos deles trabalham com formação, com estratégias pedagógicas. Tem começado, mas a gente não vê isso de forma tão incisiva. Já os arranjos, não. Como ele não tem condição de fazer aquisição e ata de preço, eles acabam indo para o lado pedagógico. Agora, o que é importante dizer? Quem hoje é arranjo, os secretários que são arranjo, muitos deles não querem virar consórcio. E o que eles nos dizem? Eles dizem o seguinte: nós não temos estrutura financeira, jurídica, administrativa para poder ter um recurso que a gente vai ter que aplicar, vai colocar no orçamento anual, né, na LDO, que vai destinar recurso para o consórcio. E a gente vai ficar, vai trazer muito mais burocracia para a nossa operacionalização. Mas tem outros que acabam caminhando nessa direção. A gente tem dois em Santa Catarina, por exemplo, que já são consórcios, porque eles fizeram projetos grandes, por exemplo, construção, tem um em Santa Catarina, que é o Cogenfre, que está fazendo PPP, parceria público-privada, para poder construir creches, e a secretaria só vão administrar as unidades de educação infantil, mas é a iniciativa privada que vai construir e manter as PPPs. Para isso, eles tiveram que se tornar um consórcio. Então, talvez seja uma evolução um do outro, mas os consórcios têm essa peculiaridade e os arranjos, então, não têm personalidade jurídica. É bem importante ficar isso bem claro. E é importante, Elisiane, talvez destacar nesse momento que tudo é uma fase de amadurecimento no processo de relação. É difícil, talvez, começar já com uma instância, né, que pudesse partir já para o estabelecimento de um consórcio, e consórcio específico de educação é um pouco mais difícil, como você acabou de falar, porque o consórcio sempre vai envolver o ente federado, né? Mas é importante que esta organização regional aconteça, e o bom caminho, por todos os exemplos que você demonstrou, realmente é a organização dos ADS. Eu vou pedir para a Ana Clara soltar mais uma enquete aqui, Elisiane, por favor, para não acumular tudo, né? A gente sempre tem a briga contra o horário, né? Mas, Ana, por favor, e aqui a gente gostaria de saber se você já participou de outros momentos como este aqui no PVE, outras videoconferências, também caso tenha participado de outras, se você já colocou em prática alguma ação que você viu aqui dentro do que foi apresentado na programação do PVE. E, por fim, seria muito importante que você pudesse contar, até para que a direção do PVE possa organizar os nossos momentos aqui, qual é a periodicidade que você recomenda dos nossos encontros? Uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 por semana, 4 vezes por semana, ou diariamente, como a gente tem feito. Mas eu queria aproveitar, a Renata nos coloca aqui uma indagação, se é possível encontrar, Elisiane, nesse momento, algumas iniciativas em relação à pandemia, em algum site, artigo, notícia, e como que isso está sendo registrado de alguma forma, se vocês já têm algum mapeamento disso. Muito, muito bacana. A gente tem feito um esforço no Instituto Positivo de fazer um registro, entrar em contato com os secretários que estão organizados em arranjos para fazer esse registro.
Então, nós já temos as 4 iniciativas que foram divulgadas no site do Instituto, cada semana a gente divulga uma, e aí conta um pouquinho como é que eles têm feito, como é que eles têm se adaptado. E tem uma outra ação que a gente está fazendo em parceria com o Movimento Colabora e também com a Fundação, né, com o Itaú Social, que nós estamos fazendo uma pesquisa sobre como é que tem se comportado, vamos dar início a essa pesquisa, como tem se comportado a colaboração no momento de pandemia. Né? Então, que nível que tem se dado essa colaboração e se ela tem sido útil, né, para os dirigentes municipais para resolver os problemas da sua rede, né, em que medida ela tem sido útil. Então, nós estamos em caminho de fazer esse processo também para entender tudo isso. Mas, caso você tenha curiosidade desses casos que eu trouxe, pode acompanhar no nosso site semanalmente. E também convido a acessar o site da Rede de Colaboração Intermunicipal, porque caso vocês tenham curiosidade de saber dos próprios secretários que estão à frente disso, né, o que eles têm feito, como eles têm feito, busquem essas pessoas, eles são abertos a compartilhar suas experiências, e lá tem o contato, e aí vocês podem também falar diretamente com eles, né, para entender melhor, caso vocês tenham essa curiosidade. Elisiane, a Rosângela Ramos Falcão, ela trata aqui da questão que eu acho essencial e crucial. É muito importante, parabéns pela colocação. Tem relato de experiência nesse regime de colaboração entre municípios de como venceram as barreiras políticas? Que sugestões, Eliane, você tem a dar para que isso ocorra? Romper barreira política. Excelente. Olha, Rosângela, esse é um tema que está na pauta de todos os gestores que estão nos arranjos, e eles têm buscado, na sua maioria, construir estratégias territoriais para ter força, né? Então, não é uma decisão do secretário, que muitas vezes não é do partido do prefeito, né? Que é da coligação, que às vezes não tem a força que poderia ter, né? E eles chegam com propostas territoriais e com vantagens territoriais que esses municípios teriam, ou esse município teria, de atuar em conjunto, né? Essas vantagens, elas podem ser financeiras, elas podem ser técnicas, né? Essa tem sido a principal estratégia dos municípios. Quem tem uma associação municipalista que congrega, muitas vezes consegue o apoio da direção municipalista, então constrói uma estratégia territorial, consegue o apoio dessa direção municipalista e ela fala em nome dos secretários de educação. Agora, um exemplo bem concreto que a gente tem de uma experiência que já é bastante duradoura no nosso país é do ADEA da Chapada. Eles fazem todos os anos que são eleitorais, né, que precede as eleições municipais, eles fazem um encontro com todos os candidatos ao Poder Executivo e Legislativo. E quem leva as reivindicações educacionais baseadas no plano do território são os próprios professores e educadores. Então, as escolas elegem quem são os alunos e pais e professores que vão participar de uma conferência municipal. Dessa conferência municipal vem uma conferência regional. E são eles, esses educadores, famílias, uma sala cheia de gente, são mais de 200 participantes, eles apresentam para esses candidatos o que eles entendem como prioritário nos próximos 4 anos de governo. E por que isso? Porque eles vêm mostrando resultados de aprendizagem e que se esse ciclo se quebrar, provavelmente o território vai reduzir, vai ter dificuldades e a população vai saber disso porque os próprios pais estão participando dessas conferências. Então, eles fazem esse encontro e eles conseguem uma assinatura de todos esses candidatos se comprometendo em colocar como prioridade aquelas que foram levantadas pelos próprios educadores, né? Quando eles estão em grupo, eles têm mais força, né? Então, geralmente eles conseguem também apoio de alguns prefeitos que são muito influentes no território. Cada um vai criando a sua estratégia, mas basicamente é chegar com programas territoriais para mostrar o quanto que ele vai ter de vantagens ou ele vai ter de perdas caso ele não atue em conjunto. Essa tem sido a principal estratégia dos arranjos. E por isso que eles têm conseguido se manter, mesmo com a passagem de governos, né, a transição de governo em função do processo eleitoral. Muito bom, Elisiane. Sanches, só mais um ponto. Vontade. Outra estratégia que eles têm feito, que é muito importante, é que basicamente em todos os arranjos,
além da participação dos dirigentes municipais, os técnicos das secretarias, que são, na sua grande maioria, concursados, né, também têm um assento relevante para dar continuidade àquilo que foi feito para aquelas que passarem. Então, vai criando uma massa crítica no território, eles vão comunicando isso, eles usam bem a imprensa também, alguns mais, outros menos, e fazem eventos em que os prefeitos falam, pode se colocar e se comprometem com as metas dos arranjos. Muito bom, belo exemplo, Elisiane. E eu vou pedir para a Ana Clara colocar a nossa última enquete, que é um pedido para todos que estão participando, como fazemos diariamente, para poder avaliar aqui a nossa videoconferência, a nossa webinar de hoje. Por gentileza, peço que todos respondam. A Andréia Araújo fala aqui, Elisiane, que ela gostaria de ouvir melhores informações a respeito do que as secretarias têm para normatizar junto aos conselhos municipais de educação. Eu vou pedir para você falar, mas quero lembrar que, por favor, visite o nosso site do PVE, e nós já tivemos videoconferência, Andréia, específica sobre esse tema, já tratamos disso, já também trouxemos ponto a ponto, mas fique à vontade também, Elisiane, até para trazer alguma experiência que vocês já puderam, no Instituto Positivo, colher nesse momento atual. Uhum. Bem, cada arranjo tem uma dinâmica, né, e tem uma forma de trabalhar, e uns estão mais avançados nesse tema e outros menos. Por exemplo, um arranjo chamado Adera, que fica mais no sul do Maranhão, sudoeste do Maranhão, eles constituíram um arranjo com os líderes das secretarias, com os dirigentes municipais e também com os presidentes e vice-presidentes dos conselhos municipais de educação. E à medida que eles vão avançando nas discussões dos programas, os conselhos também vão se aprofundando nisso e vão fazendo as regulamentações. Especificamente na pandemia, a gente já viu a questão das regulamentações vinculadas à alimentação escolar, né? Agora vem uma discussão sobre calendário escolar, né? Que tem alguns que são sistema e outros são rede, né? Então, aqueles que são sistema já estão se organizando em relação a calendário escolar. Em relação também a pagamento de professores, né? Então, cada rede tem seu regime de contratação, né? Tem algumas questões também vinculadas à própria administração das escolas, de recursos mesmo, que podem ser utilizados ou não. Então, são temas vinculados mesmo à administração no período de pandemia, que eles têm se focado nesse momento, né? Mas alguns arranjos, como eu comentei, já tem uma estratégia de ter os conselhos juntos a todo momento, para que todos possam crescer. E, além disso, essa mesma sucessão e essa mesma troca que a gente tem no executivo, né, de dirigentes municipais, a gente tem nos conselhos. E muitas vezes isso fragiliza também a própria operação da rede. Então, tem criado-se estratégias de ter arranjos para conselhos municipais de educação. A Maria Guerra traz um tema que eu julgo extremamente importante, e a gente sai um pouquinho aqui do campo da gestão para tratar de uma questão não menos importante, e que é a questão de como, no meio acadêmico, o tema, Elisiane, vem ganhando força, vem ganhando espaço, e aí ela fala: gostaria de saber como esse trabalho ganhou consistência no âmbito do espaço acadêmico e de que forma você e a equipe, o Instituto e as outras organizações têm mantido e realizado trabalhos com pesquisadores, como isso tem sido feito. Uhum. Maria, essa outra pergunta é super importante. Um dos nossos maiores desafios hoje é aumentar o número de pesquisas, a gente já tem, mas aumentar o número de produções acadêmicas em relação a esse tema. Nós ganharíamos muito se nós tivéssemos pesquisas de meta-análise, pesquisas de análises de mais de longo prazo, que a gente pudesse fazer exclusão de algumas variáveis para analisar o regime de colaboração e o comportamento dele na rede, na gestão. Então, esse é um tema que para nós é super importante, e a gente tem tentado produzir, pelo menos no Instituto Positivo, uma pesquisa, uma produção acadêmica, pelo menos por ano, que tivesse esse olhar, né, que tivesse uma contribuição prática, inclusive, para os secretários, né. Agora, nós temos um grupo de organizações, e o Instituto Positivo é um dos fundadores, chamado Colabora Educação, que é onde a gente se une para promover mais e mais pesquisas, né? Porque aí tem o olhar de várias instituições, né?
Então, a gente tem pesquisas em relação à legislação do Sistema Nacional de Educação, em relação aos conselhos, como a Undime pode se envolver mais, como o Concede pode se envolver mais, que experiências existem no Brasil e fora do Brasil que a gente possa se inspirar, não copiar, mas se inspirar, né, de modelos de gestão, apoiado o Conselho Nacional de Educação, apoiado alguns parlamentares também na construção de algumas legislações. Nós temos dois caminhos quando você fala de academia. Nós temos um caminho que olha esse tema com bons olhos e faz pesquisas mais profundas em relação ao resultado, e nós temos outras pesquisas que a gente tem observado que questionam a influência do poder privado na educação pública. E aí esse tema é muito bacana que você tenha trazido isso, Maria, porque tem muita falta de compreensão da participação do poder privado nos arranjos de desenvolvimento da educação. Pelas experiências que a gente já estudou e pelas conversas que a gente tem com frequência com gestores, você tem um sistema de governança nos arranjos de quem tem a tomada de decisão são os gestores públicos, né? E eles têm as atas, têm as reuniões e eles decidem se eles querem ou não querem ter um sistema S ou uma empresa financiando. E ainda quando tem a empresa, eles têm a tomada de decisão final, né? Então, esse é um tema ainda que a gente vê que a academia começa a olhar, e é importante que se olhe, e se tiver mesmo pontos a serem observados e regulamentados de uma melhor maneira, que assim seja feito, né? Mas também há uma falta de compreensão exatamente de como funciona na governança. Por isso que eu disse para você que eu acho que é muito importante a academia crescer nessas pesquisas. Nós tivemos algumas pesquisas até 2014, aí ficou um intervalo sem quase nada de produção, e 2018 em diante é que as pesquisas acadêmicas começam a acontecer. E a gente incentiva a academia a olhar mais para isso, e a produzir, a criticar, enfim, nos ajudar a observar melhor o regime de colaboração no Brasil. Que legal. Eu quero dizer que nós definimos na nossa programação, na próxima segunda-feira, uma conversa com a presidente do Conselho dos Secretários Estaduais de Educação. A gente já teve aqui o presidente da Undime, hoje essa fala muito importante sobre cooperação, colaboração entre municípios, mas na segunda-feira a professora Maria Cecília Amêndola da Mota, presidente do Concede, secretária de Estado do Mato Grosso do Sul, já confirmou presença e vai estar aqui, Elisiane, conosco, para falar um pouco sobre a importância das relações e como proceder nesse momento as articulações entre municípios e governos estaduais. Neste momento e, sobretudo, pós-pandemia, e muitas coisas estão. Então, na segunda-feira, o tema é este. Eu quero aproveitar e lembrar que amanhã nós temos uma fala importante do Itamar Batista, que ele é gerente do Childhood Brasil. Ele vem falar sobre canais de denúncia e os meios de atendimento para a garantia dos direitos das crianças, amanhã aqui no PVE. E, Elisiane, eu fico triste, mas o nosso horário já se esgotou. Eu queria agradecer muito a sua disponibilidade, queria agradecer muito ao Instituto Positivo pela participação aqui conosco no PVE, dizer que foi um prazer muito grande e, quem sabe, em outros momentos poderemos ter, pós-pandemia, a sua presença novamente aqui conosco. Quero agradecer a todo mundo que tem manifestado e colocando alguns participantes de ADEs de diversas regiões do Brasil, aqui já escreveram, já manifestaram, alguns que estão engatinhando, e uma vez mais, como a Renata já colocou aqui no chat, no período da tarde, o material da Elisiane vai estar disponível, esta gravação, esta videoconferência também estará com a sua gravação disponível e todo mundo pode utilizar. A Elisiane nos mostrou, deixou aqui links e sugestões de acesso a materiais e bastante coisa, o que é muito bom. Elisiane, obrigado mesmo pela sua disposição. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco pelas excelentes perguntas, pela interação, pelo carinho da recepção. E dizer para vocês que se tiverem interesse em desenvolver um arranjo, procurem o Instituto Positivo, procurem os próprios líderes de arranjo. O importante é dar o primeiro passo e testar, ver se tem espaço, não tem espaço, e vamos em frente. O importante é a gente não ficar sozinho, a gente não ficar isolado e a gente sofrer menos
tentar sofrer menos com tudo isso que a gente está passando, porque a gente sabe que o momento está sendo muito difícil para os nossos educadores, mas a gente tem alternativas para buscar passar por tudo isso de uma melhor maneira. Então, eu desejo a vocês muita saúde para vocês e as famílias, né? E sigo sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Elisiane. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. E amanhã estaremos de volta aqui às 10 da manhã com mais uma videoconferência do PVE. Um bom dia, bom trabalho e até mais. Tchau, Elisiane. Muito obrigado.